Fala, torcedor do Vasco da Gama, fala, torcedor atleticano. Estou aqui de volta no meu canal para falar de uma informação que interessa tanto o atleticano, né, o torcedor do Atlético Paranaense, como o torcedor do Vasco da Gama. Hugo Moura, volante, está indo para o time carioca, está deixando o Atlético Paranaense e está indo para o Vasco da Gama. Informação que o nosso colega de TV Bandeirantes, né, Hassan Neto, apresentador dos Donos da Bola aqui do Paraná, trouxe em primeira mão em suas redes sociais. O jogador está sendo negociado com o Vasco num valor de 2 milhões de euros. Ele chega, então, para a equipe carioca na disputa do Campeonato Brasileiro da Série A. O que acontece agora? O Atlético, qual que é a situação que envolve o jogador, a saída do jogador, que é genro do Cuca. Essa é a curiosidade. Eu vou falar o que eu penso deste jogador depois da nossa vinheta. É isso, minha gente. Futebol sul-americano, a casa do futebol latino, né? Se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e comente esta notícia. Hugo Moura, jogador aí que neste momento ele vinha numa crescente no Atlético Paranaense. Ele que chega lá atrás, teve passagem pelo Flamengo, passagem pelo Curitiba. Quando ele chega ao Atlético Paranaense, ele começa a ter as suas oportunidades, mas acaba não engrenando. O meio-campo do Atlético, os volantes do Atlético, desde a chegada de Fernandinho, tem sido Eric e Fernandinho a maioria das vezes. O Hugo Moura tem característica de ser aquele volante que bate, aquele volante que desconstrói, tem um bom chute de fora da área, tem muita disposição física, é um jogador que corre, se dedica muito. Torcedor atleticano não gostava muito dele, por ser um jogador um pouco grosso, né, em outras palavras. Mas o que o torcedor vascaíno pode esperar desse jogador? Muita dedicação, muita marcação e também muitas expulsões. É um jogador que costuma não levar desaforo para casa. Não sei como o treinador do Vasco vai trabalhar essa característica do Hugo Moura, mas o que eu penso em situação de Atlético Paranaense perder esse jogador? O Atlético tem mais jogadores para essa posição, ou seja, Furacão não vai sentir essa ausência. Hoje no elenco, o Atlético tem, né, Eric e Fernandinho como os titulares, tem o Felipinho, que veio da Ponte Preta, que faz muito bem essa função, tem também o Alex Santana, que joga ali nesta função de segundo volante, às vezes pode ser um pouco recuado, tem também o Christian, né? Tem agora o Vitor, o Zé Luiz, né, melhor dizendo, jogador que veio do Maringá, né? Então o Atlético está muito bem servido nessa posição. Então, para o torcedor atleticano, eu acho que a saída do Hugo Moura é um alívio. É um alívio. Ah, mas você que é vascaíno que está me assistindo, como é que reage dessa maneira? Você é um alívio? Se eles estão comemorando a saída do Hugo Moura, como é que nós vamos achar interessante a contratação? Às vezes o jogador de futebol ele precisa vestir uma nova camisa, ir para outros, respirar novos ares, é o que pode acontecer com o Hugo Moura. Então, não é porque o torcedor atleticano está comemorando que você, vascaíno, tem que ficar com o pé atrás. O Hugo Moura é um jogador que, dentro da cadeia de jogadores que tem o Vasco da Gama, pode se adaptar muito bem e pode ser muito útil ainda na temporada, na sequência dele como jogador do Vasco da Gama. Como eu disse, no Atlético foi um jogador que fez gol de fora da área, que foi bruto, né, em alguns jogos recebeu muito cartão, tem marcação firme, é um jogador de muita disposição física, mas que nos últimos jogos ele foi um reserva. Foi um reserva porque Eric e Fernandinho estão passando da bola e aí ele teve pouca oportunidade. Com a chegada do Cuca, que curiosamente a filha do Cuca é namorada ou noiva, agora não sei, do jogador Hugo Moura, o Hugo Moura começou a ter mais chances no Atlético e vinha numa crescente com o Cuca. Aliás, todo mundo está jogando bem com o Cuca e o Hugo Moura era um deles. Então vai o Hugo Moura para o Vasco da Gama. Coloque aqui nos comentários se você é vascaíno, se você é atleticano,
O que você achou dessa notícia? Se é bom, se é ruim, né? Eu sei que para o atleticano está comemorando, mas e você, torcedor Vasco? O que você espera de Hugo Moura com a camisa do Vasco da Gama? Até mais, este é o Futebol Sul-Americano, a casa do futebol latino.